Olá, sejam bem-vindos a mais um Grandes Julgamentos. No programa de hoje, acompanhe o julgamento conjunto de 3 processos em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que tem a competência exclusiva para processar e julgar ações que questionam atos dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público. Na ação direta de inconstitucionalidade 4412, a Associação dos Magistrados Brasileiros questionava o artigo 108 do Regimento Interno do CNJ. Esta norma estabelece que sentenças judiciais contrárias às decisões do Conselho são ineficazes quando tomadas por outras instâncias que não o STF. Na petição 4770, um tabelião do Paraná contestava a decisão do CNJ, que declarou vago, por ausência de aprovação em concurso público, o cartório em que ele era titular. Já na reclamação 33459, a União questionava a sentença da Justiça Federal, que anulou uma decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que havia imposto penalidade a uma promotora de justiça do estado de Pernambuco. O julgamento teve início no dia 12 de novembro de 2020. A vice-presidente do STF, ministra Rosa Weber, fez a leitura do relatório da reclamação 33459. Eximir, senhor presidente, de fazer a leitura dos fundamentos deduzidos à hora agravante, mas onde afirma que ter conhecimento da jurisprudência prevalecente desta casa, mas jurisprudência essa firmada no julgamento conjunto da AO 1814, questão de ordem, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, em 2014, e da ACO 1680, sob a relatoria do ministro saudoso e querido Teori Zavascki, também em 2014, jurisprudência essa, segundo a qual não atraem a competência originária deste Supremo Tribunal Federal as ações ordinárias que tenham por objeto atos do CNJ e do CNMP. Todavia, ainda, e eu brevemente refiro, a união agravante sugere mitigada a jurisprudência dessa Suprema Corte e reforçada a hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal a partir das decisões proferidas nos processos que nomina, que seriam reclamações sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia e do ministro Dias Toffoli. Em seguida, o ministro Gilmar Mendes leu o relatório da ADI 4412. Trata-se de ação direta proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, contra o artigo 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Emenda Regimental 01 de 2010, de 9 de março de 2010. Eu até lembro, ministra Rosa Weber, que esse dispositivo, o artigo 106, ele tem a mesma redação do artigo 66 que se aplica ao Ministério Público. Representando a União no polo ativo da reclamação 33459 e no polo passivo dos outros 2 processos, o advogado-geral da União, ministro José Levi Melo do Amaral Júnior, argumentou que somente o STF é competente para julgar atos do CNMP e do CNJ. Me parece extremamente importante esta oportunidade para que o plenário do Supremo volte a cuidar do tema, para fixar a interpretação de que as demandas relacionadas às atividades finalísticas, disciplinadora e fiscalizadora do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público devem estar sob a jurisdição do Supremo, independentemente de veiculadas por ação ordinária ou mandado de segurança, independentemente de ação comum ou um remédio constitucional mandamental. O advogado da requerente na ação direta de inconstitucionalidade, a ação dos magistrados brasileiros, defendeu a competência da Justiça Federal para julgamento de processos que questionem decisões em processos disciplinares, para que os magistrados tenham ampla possibilidade de defesa. Vejam, Vossas Excelências, que a matéria em debate não seria do interesse nacional ou de toda a magistratura, mas particular daquele magistrado.
ele poderia ter sido apenado em instância única pelo CNJ e também teria uma única instância judicial para tentar rever a punição que lhe for imposta. Não seria justo, jurídico e plausível que pelo menos as ações que visam impugnar as decisões proferidas em processo disciplinar ficassem para a competência da Justiça Federal? O juiz apenado teria a possibilidade de obter a revisão judicial em primeiro grau, em segundo grau, em recurso especial e até mesmo, eventualmente, recurso extraordinário. Seguiu-se a sustentação oral do advogado da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, que atuou como amicus curiae, ou amigo da corte, uma parte interessada no processo. A entidade argumentou na linha do que defendeu a autora da ADI 4412, opinando pela inconstitucionalidade do artigo 106 do Regimento Interno do CNJ. O inciso 35 do artigo 5, ele é muito tranquilo da Constituição Federal. A lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário ameaça ou lesão de direito. Então, portanto, não há previsão constitucional que autorize o CNJ exercer função jurisdicional. O Procurador-Geral da República opinou pela procedência da ADI e pelo provimento ao agravo na reclamação 33459. A Procuradoria-Geral da República pode resumir a sua manifestação no que toca ao julgamento conjunto, ora em curso, a síntese de que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar as ações que impugnem atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público ante a natureza constitucional destes órgãos, nos limites das matérias constitucionais de controle administrativo, financeiro e disciplinar. A ministra Rosa Weber votou pelo não provimento do processo de sua relatoria, considerando a jurisprudência do Supremo sobre o tema. Eu nego o provimento ao agravo. E nego o provimento ao agravo firme na jurisprudência que estava assentada nesta Suprema Corte. Mas, de qualquer sorte, como hoje está previsto o julgamento conjunto, inclusive da ADI, eu vou tecer algumas considerações justamente para reforçar a minha convicção no sentido de reafirmar a jurisprudência da Corte. A tutela recursal liminar requerida pela União em agravo de instrumento contra a decisão que suspendeu provisoriamente a penalidade imposta foi indeferida, à míngua dos pressupostos recursais e considerada a jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal, não obstante os atos questionados resultem de deliberações do CNJ ou do CNMP, a autoria de tais atos será imputada em conformidade com a teoria administrativa do órgão, apenas ao ente político revestido de personalidade jurídica, no caso, a União. No voto, o ministro Gilmar Mendes disse que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 106 do Regimento Interno do CNJ acabaria tirando a autonomia dos conselhos. Ele julgou improcedente a ADI e, finalizando, votou pelo provimento dos agravos. É principalmente em relação a essas matérias que tem aplicabilidade, presidente, o artigo 106 do Regimento Interno do CNJ, impugnado na presente ADIM. Ora, é plenamente legítimo e compreensível que o CNJ possa determinar à autoridade recalcitrante o cumprimento imediato de suas decisões, ainda que impugnadas perante a Justiça Federal de primeira instância, quando se tratar de hipótese de competência originária do Supremo. É que, se adotada esta interpretação, a norma impugnada nada mais faz do que explicitar o alcance do artigo 102, inciso 1º, a linha R da Constituição, impedindo que decisões proferidas ao arrepio de regras constitucionais de competência e, portanto, flagrantemente nulas, comprometam o bom desempenho das atribuições do CNJ. Nesse sentido, é a decisão liminar proferida pelo ministro Peluso no exercício da presidência desta Corte no mandado de segurança 28537, em que se discutia incidentalmente a constitucionalidade do artigo 106 do Regimento Interno do CNJ. No
próximo bloco, seguimos com os votos dos ministros. O Grandes Julgamentos volta já. Estamos de volta com o Grandes Julgamentos. Neste programa, acompanhamos o desenrolar da sessão plenária em que o STF decidiu que tem a competência exclusiva para processar e julgar ações que questionam atos do CNJ e do CNMP. O julgamento teve continuidade em 18 de novembro de 2020. O ministro Nunes Marques foi o primeiro a se manifestar, votando pelo provimento dos agravos e pela procedência da ADI, ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Sustenta-se que, quando o legislador constituinte pretendeu restringir as classes processuais sujeitas à competência do Supremo Tribunal Federal, ele o fez expressamente, tal como procedeu na linha D do mesmo artigo. A ausência de qualquer menção a instrumentos processuais específicos na linha R denotaria a intenção do constituinte originário de alcançar, com referida norma de competência, toda e qualquer espécie de ação que possua como objeto ato oriundo do Conselho Nacional de Justiça. Em segundo lugar, não se revelaria congruente que juízes de tribunais locais pudessem apreciar a validade de atos e deliberações emanados do órgão que recebeu a incumbência constitucional de fiscalizar os membros da magistratura. É preciso relembrar, nesse contexto, que o Supremo Tribunal Federal não se submete à atuação fiscalizatória do CNJ, conforme decidido na ADI 3367 de relatoria do ministro César Peluso, o que reforça a vocação do Supremo Tribunal Federal como instância natural para apreciação da validade dos atos produzidos por aquele órgão administrativo quando impugnados em sede jurisdicional. Para o ministro Alexandre de Moraes, somente ações de cunho constitucional seriam de competência do STF. A questão hoje, em evidência exatamente, é decidir a quem compete, quem a Constituição deu competência para julgar, processar e julgar ações, independentemente da natureza da ação, ações contra atos, contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e também do Conselho Nacional do Ministério Público. Essas decisões proferidas no desempenho, e aqui é importantíssimo desde o início já destacar, no desempenho das suas atribuições constitucionais. Mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, seriam de competência do Supremo Tribunal Federal. As demais, não. Sempre guardei extrema reserva em relação a esse posicionamento, respeitando a, então, posição prevalente do Supremo Tribunal Federal. Em seguida, o ministro Edson Fachin acompanhou os relatores nos 3 processos. A matéria, de fato, já foi julgada por diversas vezes nessa Corte por meio de mandado de segurança. O eminente ministro Alexandre de Moraes acabou de dar a ênfase necessária a este ponto. E compreendo que, dada a necessidade de que a uniformização da orientação quanto ao provimento das serventias vacantes após a Constituição de 88 não seja uma questão regional e sim nacional, também no ponto já enfatizado, o tema, entendo, também se insere no rol das competências que remetem, de um lado, aquelas conferidas constitucionalmente ao CNJ, na dicção do parágrafo 4º do artigo 103b, incisos 2 e 3 da Constituição, e, por via de consequência, a competência para julgamento de mérito é do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual também compreendo em dar esse destino ao agravo regimental interposto pela União, acompanhando o eminente ministro relator, que dá provimento ao agravo regimental e fixa a competência desse tribunal para o julgamento da ação. E na PET 4470, acompanha o relator, e também, senhor presidente e eminentes pares, na ação direta de inconstitucionalidade 4412, tal como trilhou o eminente ministro relator, também assento a plena cognoscibilidade da ação, uma vez presentes os requisitos constitucionais, nomeadamente a legitimidade ativa e a viabilidade
do objeto do exame e, tal como Sua Excelência, entendo não assistir razão jurídica a requerer, por entender plena compatibilidade do artigo 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça com a Constituição da República. O relator da PEC 4770, ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu que o disposto no artigo 102 da Constituição Federal se aplica a todos os processos julgados. Eu estou acompanhando a proposta do ministro Alexandre de Moraes, que no julgamento desta PEC assenta a tese que me parece aplicável a todos os casos e, portanto, acho que resolve problemas para o futuro. Nós temos defendido, muitos de nós, que as decisões do plenário do Supremo devem ter uma eficácia vinculante geral, ou seja, os demais tribunais, sobretudo quando decidimos em plenário uma questão relevante que impacta muitas situações, não haveria sentido que depois tivéssemos que decidir individualmente cada uma para aplicar o mesmo entendimento. De modo que, como defendemos essa eficácia vinculante geral, e como o sistema de votação no Supremo é um sistema agregativo, em que cada um traz o seu próprio voto, muitas vezes sem ter conhecimento do voto do relator ou dos colegas anteriormente, ao final dos votos agregativos, é preciso definir exatamente qual foi a tese jurídica que unificou a posição de todos os ministros que se pronunciaram. Do contrário, nem sempre isso será totalmente claro, haja vista que os colegas trazem aportes diferentes e visões diferentes. Mas, no fundo, se desejamos que a decisão seja respeitada, é preciso que haja clareza sobre qual foi a ratio decidendi, qual foi a tese, qual foi o holding da decisão. E eu, então, revisitando o meu próprio voto, em que dei provimento ao agravo regimental pelas razões que ali expus, digo que penso que a tese que propôs o ministro Alexandre de Moraes expressa adequadamente a minha posição e penso que há outras posições que foram manifestadas até aqui de forma tal que incorporo ao meu voto na PEC 4770 a tese de que é competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originalmente todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, proferidas no exercício de suas competências. O voto da ministra Rosa Weber nos demais processos foi no sentido de manter a jurisprudência da Suprema Corte. Na ação direta de inconstitucionalidade e no agravo regimental na petição 4770, a ministra divergiu do voto dos relatores, considerando não haver exclusividade de competência do STF. O meu voto é no sentido de manter a jurisprudência prevalecente nesta casa, consolidada ao longo de vários anos, que reconhece a competência originária dessa Suprema Corte exclusivamente para as ações mandamentais de estatura constitucional. Por isso, neguei provimento ao agravo regimental na reclamação a que monocraticamente eu negara seguimento, conforme o voto que proferi em assentada anterior. À luz dos inúmeros precedentes que transcrevi e de cuja leitura hoje me eximo, por já citados e de conhecimento de todos, reafirmo a jurisprudência da Casa, que conferiu interpretação estrita à competência esculpida na linha R do inciso 1 do artigo 102 da nossa Carta Política, restringindo sua abrangência material de modo a comportar, na amplitude do seu conteúdo, apenas aquelas ações constitucionais de natureza mandamental, nas quais o próprio Conselho Nacional de Justiça ou o Conselho Nacional do Ministério Público figure na relação jurídico-processual na condição de órgãos apontados como coadjuvantes. Já nas ações ordinárias, que têm como objeto ato do CNJ ou do CNMP, apenas a União
reafirmo eu, pode figurar legitimamente como sujeito da relação jurídico-processual, atraindo a competência da Justiça Federal de primeiro grau. No próximo bloco, vamos ver a conclusão deste grande julgamento. Não saia daí, que nós já voltamos. O Grande Julgamentos está de volta. Vamos ver agora o final da sessão plenária, em que o Supremo decidiu sobre a competência para julgamento das lides, que envolvem atos do CNJ e do CNMP. Os ministros Dias Toffoli e Carmen Lúcia foram breves, votando no sentido de manter a competência exclusiva do Supremo nos termos do artigo 102 da Constituição Federal. Meu voto é muito simples. Peço vênia à ministra Rosa Weber para, na reclamação, acompanhar a divergência e, na petição e na ação direta, acompanhar os relatores. É como voto. Peço vênia à ministra Rosa Weber para, no caso por ela relatado, divergir, acompanhar, portanto, a divergência aberta pelo ministro, neste caso, o ministro Nunes Marques, e no agravo, na petição 4770, acompanhar o ministro relator, ministro Barroso, com a tese reajustada na forma do voto do ministro Alexandre de Moraes. E também acompanhar o ministro relator, ministro Gilmar Mendes, na ação direta 4412, pela improcedência da ação. É como voto, senhor presidente. O ministro Ricardo Lewandowski começou falando dos conflitos de competência dentro do Poder Judiciário e que uma forma de evitar esses conflitos é respeitar a hierarquia. Ele votou nos 3 processos a favor da tese de competência exclusiva do Supremo. Eu vou proferir o meu voto e lerei apenas um pequeno trecho na ação direta de inconstitucionalidade e o faço, senhor presidente, não tomarei muito tempo, dada a importância da matéria e considerando que nós estamos numa virada jurisprudencial. Então, senhor presidente, eu digo que, como assentei no voto oral que proferi na PET 4676 do Pará, entendo que não é possível tolerar quaisquer conflitos de competência dentro da estrutura do Poder Judiciário brasileiro, tal como desenhada a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004. E é justamente para evitar essa indesejável possibilidade de ocorrência de conflitos é que se impõe a manutenção da rigidez do sistema, sobretudo no respeitante à hierarquia, quando mais não seja, porque as decisões do CNJ, na grande maioria das situações, são integradas pela vontade do próprio presidente da Suprema Corte, que compõe o órgão e o preside. O decano da Corte, ministro Marco Aurélio, se posicionou argumentando contra a tese de competência exclusiva do STF. Desta forma, votou com a relatora do agravo regimental na reclamação 33459 e contra o entendimento dos relatores dos outros 2 processos. A todos os títulos, o artigo 106, sob a minha ótica, discrepa da ordem jurídica constitucional, no que apenas ressalva quanto à dualidade decisão administrativa do CNJ e decisão judicial, aquelas emanadas do Supremo, como se pudesse realmente se sobrepor à decisão administrativa de um conselho, a própria decisão judicial, a própria jurisdição implementada pelo Estado juiz. É o que está com todas as letras em bom português nesse artigo 106. A meu ver, conflitante. A mais não poder com o arcabouço normativo constitucional. Como entendo que a linha R diz respeito do inciso 1 do artigo 102 apenas às ações mandamentais, admito
a possibilidade de ajuizamento de ação ordinária no bom sentido na primeira instância e que se percorra os patamares dos judiciários, talvez chegando até mesmo ao Supremo. Como entendo que a linha R, vou repetir com todas as letras, apenas reserva ao Supremo processamento e julgamento de mandado de segurança, não encerrando competência quanto às ações ordinárias e originárias, devo concluir que decisão contra ato do CNJ de qualquer juízo existente no país há de ser cumprida até ser derrubada pelo meio próprio jurídico, que é o recurso, não se potencializando o pronunciamento simplesmente administrativo do Conselho. O presidente, ministro Luiz Fux, votou seguindo a maioria, afirmando a tese de competência exclusiva do Supremo, prevalecendo assim o entendimento de que a missão constitucional dos conselhos ficaria comprometida caso suas decisões fossem revistas pelos mesmos órgãos que estão sob sua supervisão e fiscalização. Ele proclamou o resultado. Eu estou aderido à maioria porque exatamente por uma interferência à época na primeira turma é que o primeiro agravo de petição do ministro Barroso foi afetado aqui ao plenário. Então, com essas considerações, eu também gostaria de esclarecer que nós estamos fazendo, digamos assim, uma análise bem acurada daquilo que tem tramitado no CNJ. Muitas demandas não têm fundamento nem administrativo e nem mesmo jurisdicional para, digamos assim, tramitar naquela instância administrativa. E não tramitando, a forciori não virá para o Supremo Tribunal Federal. E, desta sorte, eu vou proclamar o resultado. É passível de aplicação da tese firmada num primeiro momento e que pode ser aplicável aos 3 feitos, conferindo segurança jurídica, que é a seguinte. Nos termos do artigo 102, inciso 1º da Constituição Federal, é a competência absoluta do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, e aqui que vem o descrimen, proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente previstas nos artigos 103b, parágrafo 4º, e 130A, parágrafo 2º da Constituição Federal. E esse é o resultado e essa é a tese fixada para todos os feitos. O Grande Julgamentos fica por aqui. Assista ao nosso programa também pela internet, tvjustiça.jus.br. Nosso canal no YouTube é TV Justiça Oficial. Até a próxima!